Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. E a galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Na paz? Pessoal, encarecidamente quero pedir desculpa para vocês aí pelo tempo que eu fiquei ausente, mas tive alguns problemas de saúde, eu e minha família, e precisei ficar ausente, pessoal. Eu não estava com muito tempo nem para poder fazer vídeo, nem para muitas outras coisas, ok? Então tive que me dispor a cuidar da saúde um tempinho. Mas agora estou reabilitado e com certeza eu vou começar a trazer novos vídeos, novos conteúdos para que vocês possam alcançar a consistência o quanto antes. Pessoal, eu tenho 3 lembretezinhos já no início do vídeo. O primeiro lembretezinho é bem simples. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com seus amigos também, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é para virar uma chave. Então, esse é o primeiro lembretezinho. Qual o segundo lembrete? Pessoal, o segundo lembrete é que eu tô com uma parceria com a do Prime, beleza? Fechei uma parceria com eles. O que é a do Prime? Do Prime, pessoal, é uma corretora de Forex. Então você que está interessado em operar o Shao, trabalha de dia e não tem como você operar na B3 durante o dia e pretende operar durante a noite e aprender a operar, pessoal, essa corretora tem um spread bem baixinho, ok? Você começa nela depositando a partir de $10, então é um depósito bem pequeno, $10, ok? E para quem está querendo treinar no mercado, excelente, tá ok, pessoal? Excelente. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo aqui. Quem tiver interesse, corre lá e já se cadastra hoje lá nessa corretora. Segundo lembrete. Qual que é o terceiro lembrete? Pessoal, o terceiro lembrete é o seguinte. Para quem tiver interessado na mentoria que vai participar das lives da B3, essa é praticamente, pessoal, a derradeira mentoria que eu quero realizar para a B3. A partir do ano que vem, eu quero começar a realizar mentorias para o Forex, tá ok? Então, para a B3, e quem tem tempo para a B3 e tiver interessado em participar da mentoria, estou fazendo um preço promocional. Me procura no link aí da descrição do vídeo, eu vou deixar meu WhatsApp e o link do meu e-mail, tá ok? Então, se você tiver interesse em participar da mentoria, nós estamos agora em outubro, eu abri uma promoção para vocês aí, tá ok? Uma promoção para vocês aí. Então, quem tiver interesse em participar da mentoria, é só me procurar. Esse era o terceiro lembrete. Agora vamos pro vídeo. Pessoal, o que eu vou falar no vídeo para vocês aqui hoje? O que eu vou falar no vídeo para vocês aqui hoje está relacionado ao gatilho tipo 3 e quando acontece um gatilho chamado gatilho 4. Esse cara é o cara que desarma a tua operação. Se por um acaso você se depara com esse camarada, o que você tem que fazer no gráfico é sair da operação. Você não precisa fazer preço médio. E eu vou mostrar para vocês bem simples. Eu venho aqui para o gráfico do... Pode ser o dólar mesmo, tá ok? No dólar aconteceu aí em alguns eventos. Então, por exemplo, eu falo para vocês assim, topos e fundos são as regiões que nós devemos pensar em realizar um trade, certo? Então, eu vou mostrar para vocês hoje um trade que aconteceu aqui de compra no índice não, no dólar, e depois ele virou na nossa cara, e depois lá embaixo um tradezinho de venda que apareceu, não tinha muito alvo para ele, na verdade não tinha alvo nenhum para ele, mas mesmo assim apareceu um gatilho tipo 3 e ele é desarmado de novo, e depois um outro que não foi desarmado, e vocês vão entender qual que é o joguete do preço. Pessoal, o preço, cada candle, ele conta uma história, beleza? Graças a Deus e graças aos estudos, eu consigo ouvir a história do candle. E é possível vocês também ouvirem a historinha que o candle está contando. Então, cada candle conta uma história? Sim, cada candle conta uma história. Quando nós entramos em uma operação, em uma entrada, em uma operação, nós entramos baseado naquilo que o preço já nos mostrou. Então, ele fecha um gatilho, já está fechado. Por exemplo, eu não entro em passadinha, como se fala. Entra aqui que vai dar, se der uma passadinha aqui, você tem uma compra. Eu não entro nisso. Eu aguardo a ação do preço acontecer. Então, acontece os gatilhos, eu vou entrando conforme acontece os gatilhos. Então, vou mostrar para vocês aqui um detalhe bem simples. Vai ser um vídeo bem curto, mas vai ser um vídeo bem interessante. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é para você virar a chave e você diminuir o seu stop. O que eu quero dizer com isso? Galera, a pessoa que, por exemplo, assim... Por exemplo, você quer manter uma assertividade de 90% de acerto ou acima disso. Não significa apenas que você vai acertar todas as operações ou que todas as operações vão se desenvolver na direção que você almeja. O que pode levar você a um patamar de assertividade bem grande é você perceber na hora da sua entrada que a sua entrada foi desarmada. Então você pode alcançar uma probabilidade de um trade, vamos dizer assim, com sucesso, beleza? E ele se desenvolver, mas se ele não se desenvolver, você também pode ter um trade de sucesso. Como? Antecipando a sua saída. Beleza? Não tomando um susto na cara. Então eu vou mostrar para vocês hoje o que arma um trade e o que desarma um trade. Por exemplo, eu estou vendo que o mercado está caindo, que chegou aqui, ó,
fez topos duplos, triplos ali e tal, e começou a cair. Agora, eu sempre digo para vocês assim, olha, marca regiões de topos e fundos que o mercado pode querer oferecer para você ali uma compra. Então, por exemplo, no fundo de ontem, nós tivemos essa movimentação fractal e ele deixou um fundo aqui para gente. Então, ele chega nesse fundo, se ele não rompe, ele pode promover uma compra, por mais que seja um movimento baixista do mercado. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque às vezes pode surgir o pensamento de compra. Então, vamos falar sobre gatilho tipo 3. Aqui no canal já tem fartos vídeos, né, explicando sobre o que é o gatilho 3, mas vamos lá, eu vou explicar novamente para vocês. Então, o gatilho tipo 3 é assim, ó. Em determinada região, o preço está caindo, em determinado momento, algum dos candles que estão caindo vai sofrer um gatilho de compra, que é a ação do preço, mostrando o interesse comprador. E o que vem a ser um gatilho tipo 3? O gatilho tipo 3, pessoal, será um gatilho que será formado aqui em cima. Por que será formado aqui em cima esse gatilho? No caso, se eu estiver pensando numa compra. Ele se forma aqui em cima, por quê? Porque primeiro o mercado dá um tiro, avisando, olha, eu estou comprado, perfeito? Só que ficam muitos contratos aqui. E se o mercado tiver interesse em participar dessa movimentação, ele espera o preço chegar numa região de valor. O que é uma região de valor? Uma região de valor, antes de mais nada, é um ponto do gráfico que o mercado já mostrou para você no passado que ele segurou. E o dentro do candle tem região de valor? Sim, dentro do candle nós temos a região de valor. Qual é a região de valor? Dentro de cada pernadinha, pessoal, de cada movimentação do preço, nós teremos aqui, ó, um disparo do preço, onde ele vai deixar uma região de 50% para baixo, é onde é uma região de interesse comprador. Só que veja só, quando o preço gera um gatilho, nós estamos falando aqui de gatilho tipo 3, ele gera um gatilho, este candle que ficou na mínima, que sofre o gatilho comprador, nós o chamamos de candle referência. Então, este candle referência, ele precisará ser visitado novamente. Quando o preço dispara para cima, em algum momento o preço gerará um gatilho vendedor. E esse cara aqui é o gatilho tipo 2. E todos os candles que adentrarem nesta região será o nosso gatilho tipo 2, certo? Então, nós temos o gatilho tipo 1 aqui, que é esse cara. Nós temos aqui já gatilho tipo 2, o outro desce um pouquinho mais. O que vem a ser um gatilho tipo 3? Pessoal, o gatilho tipo 3 será um novo gatilho comprador formado quando o preço adentrar nessa região aqui de novo, através de gatilhos vendedores, de formação vendedora. Então, ele adentra aqui novamente e ele me gera um novo gatilho de compra. Luciano fechou vermelhinho. Perfeito, pessoal. Eu também não usaria. Mas ele é um gatilho 3? Ele é um gatilho 3. E o que pode acontecer? O preço pode tentar subir a partir dele. Por que ele pode tentar subir, Luciano? Veja, pessoal, ele chega a formar um fundo mais alto. Então, o interesse desse preço será tentar romper este topo que foi criado. Esta é a primeira região que ele tem que romper. Antes de mais nada, essa é a primeira região. Agora, veja só. Esse cara, ele me arma uma compra. Agora, vamos inverter a cabeça e olhar o que aconteceu aqui. Aqui não é fato que aconteceu gatilhos de venda? É gatilho de venda. Por isso que é chamado de gatilho 2. Aí acontece um gatilho 3. Que é esse vermelhinho aqui, né? Foi o gatilho 3 para compra. O que não pode acontecer que desarmaria a tua operação? Este candle aqui, pessoal. Este camarada aqui, ó. Por que ele desarma a tua operação? Da mesma forma que nós enxergamos o gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3 para esse fundo, nós enxergamos o que aqui em cima? Gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3 para venda. Então, este cara desarma a tua compra e ele arma a tua venda. E aí vem a questão, o que fazer? A melhor coisa que você faz, pessoal, assim, ó, vamos supor que eu tivesse quisto comprar a partir da região de 50%. Esse topo precisará ser rompido. Dentro deste topo, em função do gatilho de venda gerado, o preço não pode entrar aqui de novo e gerar um novo gatilho de venda. Se eu estou comprado, eu não quero gatilhos de venda dentro dessa região. Eu quero que o mercado rompa os topos, perfeito? Então, o que foi este candle aqui da frente? Deixa eu colocar a numeração dos candles aqui, para ficar mais fácil de vocês perceberem. O candle número 9. Tá ok? Isso aqui é um mini dólar, tempo gráfico de 5 minutos. O candle número 9 desarma a nossa operação de compra e ele arma uma operação de venda. Eu poderia pensar em inverter a mão aqui? Sim. Aí eu pergunto, para quem está comprado, a partir dos 50% de um gatilho desse,
Obviamente que se fizer um gatilho 3 de venda, esse cara aqui, ó, é o cara que desarma a sua operação. Então você tem que sair do trade e você tem que pensar nessa virada aqui, beleza? Vou mostrar mais uma situação para vocês aqui embaixo. Chegada aqui embaixo, o preço só retrai e dá gatilho. Retrai e dá gatilho 1. Isso aqui a gente chama de gatilho 1 e foi embora. Gatilho 1 e foi embora. Quando ele chega aqui, viola um pouquinho o topinho. Luciano, me dá o gatilho 3 de compra. Cara, aqui ele rompeu fundos. Aqui eu vou pensar só em vendas, tá ok? Eu vou mostrar para vocês que hora que eu pensaria em compras. Aqui eu poderia pensar em compras, pois eu estava nesse fundo. Perfeito? Se eu marco outro fundo anterior aqui, ó, eu posso pensar em trades aqui dentro? Você até poderia, pessoal. Desde que ele não rompesse este fundo. Perfeito? Se ele trava na região de fundo, é uma coisa. Se ele não trava, eu devo abortar. Mas agora eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor pensamento de compra e a partir de que momento que eu devo pensar realmente em compra. O mercado está caindo, ó. Vou pensar só em vendas. Deu um gatilho aqui, deu uma falha de rompimento, o preço veio embora. Deu um gatilho aqui, veio um pouco mais alto, deu um gatilho aqui, deu outro gatilho 3 aqui, ó. Percebe? Um gatilho tipo 3. Olha, eu quero fazer esse gatilho tipo 3. Primeira coisa, pessoal, que eu olho quando eu quero fazer um gatilho tipo 3 como esse daqui. Eu tenho o alvo. Se a gente for olhar o alvo da venda que aconteceu aqui em cima, o tempo todo elas ficaram presas no candle referência daqui de baixo. Percebe? Então, por exemplo, mesmo que eu quisesse fazer esse trade aqui, ó, esse aqui, o que não pode acontecer nessa região? Simples, turma. É só você observar o que o preço fez aqui antes de chegar naquele gatilho. Olha, para essa região, eu já tenho um outro gatilho comprador. Ah, Luciano, mas surgiu de venda. Eu quero acreditar nesse cara. O que não pode acontecer? Um novo gatilho comprador. Então, essa sujeição desse gatilho aqui, ó, ele desarma essa operação que você estaria pensando em vendas. Mas, pessoal, amadurece um pouquinho sobre a questão de alvo. Se o mercado já está trabalhando gatilhos no próprio fundo, não é interessante você ficar fazendo essas vendas. Perfeito? Se for para fazer umas vendas, que seja feita uma venda um pouco mais para cima. Ou seja, saindo dessa região. Tipo aqui, vamos supor que tivesse dado gatilho 1, 2 e 3 aqui. Eu estou na região do topo anterior. Sem romper esse topo, seria interessante o gatilho 3 aqui. Mas não foi o que aconteceu. Aconteceu apenas um gatilho 1. Não tem gatilhos 2 aqui. E o preço já veio de novo no alvo do fundo. Perfeito? Agora vamos lá. Se romper esse topo. Isso aqui não é o topo anterior. Nós tivemos um movimento fractal. Onde ele deixou esse topo aqui para a gente. É um topinho importante para a gente aqui. Que se esse mercado romper aqui, ele pode oferecer uma compra quando esse mercado vier nesse topo fazer um teste. Então, ele rompeu esse ponto. Primeira coisa, candle stop. O candle stop é a máxima busca de uma liquidez. Rompeu o candle stop. Então, a partir disso, eu tenho uma tendência que pode me oferecer uma compra. Aonde que é o melhor lugar para comprar? Qual é o ponto que eu devo comprar? Pessoal, teste de topo rompido é um dos melhores pontos. O pessoal vai falar assim, Luciano, pegou na retração de 50. Pessoal, eu não estou nem muito aí para negócio de retração de 50, a não ser para a questão da entrada do meu trade, certo? Quando a região de 50% dá uma confluência com uma região de suporte e resistência, eu já fico literalmente aguardando o preço ali. Se for um buraco vazio no mercado, que não tem nenhuma resistência, nem suporte, por exemplo, no caso, suporte aqui atrás, e eu quiser fazer uma compra, galera, o mercado vai ter que mostrar para mim reversões de tendência aqui para eu poder pensar nessa região. Perfeito? Sem isso, eu não penso. Nesse caso, eu pensaria, já vou mudar até a cor, por compras. Onde? Quando o preço chegar na região de valor. Chegou? Chegou. O que ele fez? Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Quem quer entrar no gatilho 1 em zona de valor, pode pensar? Pode pensar. Todos os trades aqui em região de valor, ele pagou no mínimo o scalp. Mas vamos lá, eu quero operar o gatilho 3. Esse foi meu gatilho 3. Beleza? Então, o gatilho 3, ele já faz uma formação mostrando para você uma ascensão. É tipo isso aqui, ó. O que você está vendo aqui? O preço caindo. De repente, você vê isso, fazendo fundos em ascendência. Ou seja, tudo isso aqui faz com que você, na hora do trade, olhe para o mercado e fala, cara, esse mercado chegou numa zona de suporte e está fazendo um gatilho tipo 3 para mim. Isso aqui, pessoal, ele vai ter obrigações de romper topos, testar a região, romper aqui também. Se ele não romper, pode acontecer vendas também ali, beleza? Se acontece vendas, pessoal, eu posso pensar nas vendas aqui? Pessoal, extremidade dá para pensar em vendas. Mas, se eu vejo o mercado em ascensão,
O interessante é que eu faço uma venda após ele romper um fundo, assim como essa compra se torna interessante quando rompe um topo, certo? Em muitas regiões aqui, ó, enquanto o mercado está caindo, você pode encontrar gatilhos 3 de compra. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3. O que aconteceu? Isso aqui foi uma pegadinha do malandro, né? Esse gatilho de venda aqui, ó, veio, violou fundo e foi embora. Aí vamos olhar aqui embaixo de novo. 1, 2, 3. Esse 3 aqui daria para pensar por um outro contexto, beleza? Pela falha do rompimento do fundo, daria para pensar. Perfeito? Mas qual é o ideal? Depois que ele rompe esse topo aqui. Porque você vai ter uma força a seu favor. Vou dar uma olhada aqui no índice para vocês, ó. Por exemplo, hoje como é que ele amanheceu aqui, pessoal? Olha só, nós temos essa região de topo. O mercado já havia dado uma venda aqui nessa região, outra venda, beleza? Não está rompendo fundos? Não. Mas ele demarcou uma região de suporte para a gente. Mostrou outras vendas. De manhã, nós tínhamos aqui, né? Um gatilho vendedor. O preço voltou, deu outro gatilho vendedor. Faço essa venda? Faço. O que não pode acontecer aqui? Do mesmo jeito que eu tenho esse gatilho de compra, ele não poderia voltar aqui e dar outro gatilho de compra, fazendo o fundo mais alto. Isso desarma a minha operação de venda. E o que eu tenho que fazer? Saia o quanto antes. Perfeito? Saia o quanto antes. O mercado rompe topos, mas ele, tipo assim, chega no fundo de novo. Região de fundos aí, está fazendo uma ascensão do preço. Perfeito? Está fazendo uma ascensão do preço, porém consolidado. E o que acontece? Eu tenho essa região de topo. Enquanto o mercado não romper esse topo, e para romper é o candle stop, isso aqui, ó, é só busca de liquidez. Você pode pensar nas vendas. Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Você está pensando nessa venda? O mercado tem que romper primeiro dos fundos, esse aqui. Se não romper o fundo do pivô, esse mercado não busca um fundo anterior. Ele pode buscar esse fundo? Pode. Só que muitas vezes para buscar esse fundo ou um próximo ponto de inflexão, que seria um topo rompido, o mercado muitas vezes ele faz toda uma acumulação aqui de manipulação e novamente ele pode tender a cair. Então, por exemplo, ó, gatilho 1, 2 e 3, não conseguiu desenvolver, gerou gatilhos falseando esse fundo. O mercado volta para o topo. Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3 de novo. Esse aqui começou a trabalhar. Quando você tiver dois gatilhos 3 na região, é porque houve uma acumulação do preço. E quanto maior for a manipulação, melhor, tá? Porque você ficar mais longe do alvo. Então, se eu faço uma venda aqui, ó, eu tenho que cuidar desse topinho que ficou aqui para trás. É um topinho pequeno. Eu tenho que cuidar. Se o mercado chegar lá e começar a mostrar para mim, olha só. O que ele mostra aqui, pessoal? É interesse comprador. Rompe esse topo? Totalmente. Candle stop, foi rompido. O que pode acontecer nesse topinho aqui, ó? Um acúmulo. E pode acontecer gatilhos 1, 2 e 3. Perfeito? Para que eu possa operar. Então, gatilhos 1, 2 e 3, pessoal, é uma coisa bem simples, que quando o mercado mostra, não tem como você dizer assim, não vi, né? É impossível, cara. Ó, ele volta, forma um gatilho de venda e forma um gatilho de compra, formando fundo mais alto se eu quero comprar. Beleza, pessoal? Então, pessoal, era uma coisa bem simples, que quando você enxerga isso aqui com clareza, você olha assim para o mercado e fala, cara, por exemplo, ó, eu tenho gatilhos de venda aqui. O preço retorna aqui dentro. Ele retorna em forma de pivô. Show de bola. Forma de pivô. Quando ele entrar aqui novamente e ele gerar gatilhos de venda, 1, 2 e 3, significa que essa região eu tenho muito mais de um gatilho vendedor. Ou seja, o mercado mostrou interesse vendedor nessa região mais de uma vez. O que eu faço? Eu vendo, pessoal, mais que seja um contra-tendência. Porque o mercado pode estourar esse fundo aqui e vir buscar um próximo fundo que tem aqui embaixo. Ok? É sempre assim, né, pessoal? Eu olho lacunas de valor justo, eu olho tudo que ficou para baixo para ver se o mercado tem interesse de liquidez interna ou liquidez externa, por assim dizer. Tá ok? Então, pessoal, praticamente era isso que eu queria trazer para vocês sobre gatilho 3, sobre o que arma ele e o que desarma. Ficar bem atento em relação a isso para que você não sofra um loss, beleza? Para que você tenha uma assertividade muito grande. Pessoal, eu vejo que a assertividade muito grande não é só você pegar um trade e falar assim, ah, vendi aqui, foi até lá embaixo. Não, é você perceber quando ele vai ser desarmado. E você simplesmente ali falar, consegui dar uma mordida de 100 pontos, 200 pontos, 50 pontos, o trade desarmou. Tipo, eu entrei no gatilho, surgiu um outro gatilho desarmando aquele lá. Então, simplesmente, tomei um stop de 40 pontos aqui. Quanto menor, pessoal, melhor. Ok? Então era isso. Se você tiver interesse em participar da mentoria, pessoal, cai para dentro, é virada de chave, tudo é objetivo. Suporte vitalício, direito ao curso, beleza? Direito às lives
E, pessoal, é colar comigo e bora virar essa chave aí, tá ok? Salinha ali, ó, não é uma sala de call, mas as operações eu não deixo de falar uma para vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, excelente semana e eu vou tentar trazer mais vídeo, tá bom? Valeu, pessoal!